No vídeo de hoje a gente vai fazer um tutorial sobre a renda fixa, tá? E eu vou usar o que? O meu quadro branco querido Excel para te explicar tudo isso no detalhe. Agora, se você não me conhece, eu sou o de Matos, especialista em investimentos, que está aqui para te ajudar a investir melhor, entender melhor os investimentos e tomar decisões mais bem fundamentadas. Então, se você se interessa por isso, já aproveita aqui e já se inscreve nesse canal. E se você gostar do vídeo, eu não posso deixar de pedir, que direto eu esqueço. Deixa o like. Faz assim, você já deixa o like. Se você não gostar do vídeo, você tira o like, tá? Tem como tirar o like. Não tem problema nenhum, beleza? Então a gente vai fazer aqui um tutorial para você entender de fato os tipos de renda fixa, tá? Os tipos de investimentos, um contexto geral para você começar a se aprofundar mais ainda neste mercado. E aí, quando a gente fala de renda fixa, existem vários tipos de investimentos. Tem lá CDB, tem lá título do Tesouro, tem lá debênture, que às vezes é considerada renda fixa. Tem vários títulos de LCA, LCI, CRI, CRA, títulos de banco, mas no fim das contas todos eles têm o mesmo fundamento. E a gente vai explicar este fundamento por trás, porque aí esse vídeo aqui fica um vídeo atemporal. Qualquer tempo que você vê, você vai conseguir entender isso com profundidade, tá? Então, quando a gente fala de renda fixa, normalmente a gente tem o quê? Você aplica um valor, né? E aí você tem uma rentabilidade. Às vezes essa rentabilidade você já sabe quanto é. Às vezes é lá 10%. Você aplica R$ 1.000, 10% no ano, você vai ganhar aqui 10% de 100, R$ 100. Tá? Então você aplicou 100, ganhou 100, aplicou 1.000, ganhou R$ 100, no final você ficou com R$ 1.100. Simples. Isso aqui é uma renda fixa onde você já sabe qual o valor que você vai ter de rentabilidade. Isso aqui, se você tem essa taxa assim, essa seria uma taxa pré, tá? Fixada anteriormente. Então ela é pré-fixada. Então uma taxa, quando você já sabe quanto você vai ganhar, é uma taxa pré-fixada. Só que existem rentabilidades diferentes. Muitas vezes você vai lá e vê algum percentual do CDI. Tá? Isso aqui é o dos mais comuns, tá, da gente ver no mercado, que seria o quê? Você vai ter uma rentabilidade que você não sabe hoje qual vai ser na prática, qual vai ser de fato quanto você vai ganhar. Mas você sabe qual que é a rentabilidade. Ela é algum percentual do CDI. Então vamos contextualizar primeiro o que é o CDI. Tá? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa que os bancos utilizam tá, nas negociações de fim de pregão, fim de compensação, melhor dizendo. Tá? No final do dia o banco tem que fechar o seu caixa. Tá? Ele emprestou mais do que tinha para deixar ali lá no compulsório do Banco Central. Aí, peraí, eu preciso de dinheiro para cobrir, que eu emprestei demais, tá? Eu tenho que ter uma proporção aqui que é regulamentada pelo Banco Central de dinheiro em caixa para eu poder emprestar. Aí ele vai lá e pega emprestado com outro banco. E a taxa que eles usam aqui nesse dia a dia, no fechamento dos dias, é exatamente a taxa do CDI. Aí que cria, tá, o CDI, que é lá no CETIP, tá? CETIP com C, tá? Que é o mercado aqui de títulos, tá? De liquidação de títulos privados. Hoje a CETIP já está dentro da B3, tá? Então nem se fala mais de CETIP. Antigamente não tava, tá? Um contexto aqui, ó. Brasil Bolsa Balcão, o símbolo da B3, né? Aí o que é? Brasil, tá? Disseram, inventaram o nome para B3, tá? Mas na prática tem três coisas lá dentro, que é a bolsa, a antiga Bolsa de São Paulo ali, tá? Bovespa. Depois fundiu com a Bolsa de Mercadorias e Futuros, tá? A BMF. Então virou Bovespa, BMF, uma coisa só, e depois fundiu com a CETIP. Aí virou essa empresa que tem as três coisas lá. Tem a Bolsa, tem contratos futuros e também tem a parte dos contratos privados, que é da CETIP. Lá na CETIP, tá? Que acontece toda a liquidação, tá? De títulos aí do crédito privado, tá? De emissão privada, tá? Tem a Selic também, tá? Que é o que a gente conhece, que é o mercado Sistema Especial de Liquidação e Custódia, só um contexto geral, tá? Lá no Selic que se define a taxa Selic. E aí, quando os bancos estão fechando o caixa, eles usam os títulos públicos federais como referência. Na prática, eles usam a nossa querida letra financeira do Tesouro, que é o mesmo que o Tesouro Selic, que a gente tanto conhece, tá? Então, lá no mercado, para os bancos fecharem o caixa, eles te entregam um título do governo, Tesouro Selic, e pegam empréstimo de volta. Então, a taxa está sempre vinculada ao próprio Tesouro Selic, tá? Que na prática eles usam a letra financeira do Tesouro com essa nomenclatura mesmo, mas então na prática a taxa do CDI está sempre colada na taxa da Selic. Por isso que você vai ver, a gente tem lá
uma taxa Selic hoje meta de 13,75, que não foi alterada agora pelo Banco Central, acabou de ter uma nova reunião do Copom e se manteve em 13,75, e você vê um CDI imediatamente abaixo disso, tá? Fica aqui abaixo 0,01, tá? Então, o CDI hoje está 13,65%, tá? É sempre assim. Se a Selic estiver lá em 12%, você vai ver um CDI de 11,9%, tá? Historicamente foi assim. Então, quando alguém te fala, você vai ter uma rentabilidade que tem relação com o CDI, ele está dizendo que você vai ter uma rentabilidade que na prática tem relação com a taxa Selic. Isso quer dizer que, se a taxa Selic cair, sua rentabilidade fica menor. Não quer dizer que se a taxa Selic cair, você perde dinheiro, de forma alguma. Se você tem uma aplicação que tem um percentual do CDI, tá? Quando a taxa Selic cai, o CDI cai também, e por isso a sua rentabilidade dia após dia fica menor. Porque na prática, quando você tem uma aplicação assim que a gente chama de pós-fixado, tem a pré-fixada e tem a pós-fixada, tem mais outras, tá? Quando você tem uma rentabilidade pós-fixada, todos os dias você rende aquela taxa. Então, por exemplo, se você tem lá uma Selic de 100%, vamos colocar 252%, e você tem 252 dias úteis no ano, todos os dias você rende o quê? Você rende 1%, tá? Porque é sempre uma fração. E aí, se a Selic vai para 500%, todos os dias você vai render. Aqui ficou errada a minha conta porque eu inverti, mas vamos inverter aqui, ó. Se você tem 500%, tá? E aí joga esse cara aqui para cima, vou fazer a conta certa, tá? 252, opa, 500 dividido por 252. Ao invés de render 1%, você rende quase 2%, tá? Então, na prática, todos os dias eu exagerei aqui, tá? Eu simplifiquei a conta, não é tão simples assim, é uma conta financeira, mas para você entender. A Selic tá lá 13,75 ao ano, todos os dias você rende um pedacinho daqueles 13,75. Você não rende 13,75 com certeza. Para você ter 13,75 de rentabilidade, você tem que segurar um ano inteiro a aplicação e ela tem que ficar, a Selic tem que ficar estável. Porque se ela mudar, a sua rentabilidade muda também, a partir daquele dia. Então você tem na renda fixa, primeiramente, tá? A renda fixa pré-fixada. Em todos os títulos você vai ter esse tipo de rentabilidade, tá? Às vezes você pode escolher um título pré-fixado. Depois você tem os pós-fixados, que podem ser, por exemplo, aqui, percentual do CDI, ou pode ser aqui, por exemplo, a taxa Selic. Pode ser mais variações que a gente, inclusive, vai fazer um vídeo que vocês pediram, tá? Aqui no canal, que seria a gente analisar títulos que são CDI mais 1%, tá? Isso existe, tá? CDI mais 1%, CDI menos tantos por cento, tá? Isso aqui é uma rentabilidade, que eu tô na frente, aqui. Isso aqui é uma rentabilidade normal de se ver no mercado, tá? Eu te pago o que vier de CDI mais 1% ao ano, tá? E aí a gente pode comparar isso aqui que a gente vai trazer nos próximos vídeos. Eu não vou trazer agora porque senão vai ficar um vídeo gigante, tá? Mas a gente traz nos próximos. CDI mais 1%, tá? Ao ano. Aí você tem que somar isso aqui para poder comparar com uma aplicação que, por exemplo, é 110% do CDI, tá? Aí a gente tem que fazer essas contas para ver quem vale mais a pena. Eu já te digo que vai depender da expectativa futura de juros, mas a gente conversa isso mais para frente. E para fechar aqui de uma forma simplificada a renda fixa, você tem o pré-fixado, o pós-fixado, tá? Que você não sabe quando você vai receber, tá? Mas você sabe qual que é a referência da sua rentabilidade. Você sabe que é algum percentual do CDI, você sabe que é a taxa Selic, você sabe que é essas outras. E você tem depois a indexada, tá? A rentabilidade indexada, normalmente você tem lá, o que a gente mais vê hoje é indexada à inflação, tá? Que é o IPCA, medido pelo IBGE, que é o nosso índice de inflação oficial no Brasil. E quando você vê um título indexado à inflação, você sabe que a inflação está por volta de 5%, você sabe que as taxas de juros estão lá em 13%. Então, normalmente, nos títulos que você rende a inflação, você também tem um componente aqui dentro pré-fixado, tá? Então, normalmente, quando você tem um cara que é indexado à inflação, você tem lá uma taxa pré-fixada do lado, tá? Por quê? Porque o justo hoje é lá 13%, vamos supor aqui, 12%. E você tem uma inflação de 5%. Uai, quem vai comprar esse título? Né? Se eu posso ganhar 12%, por que eu vou ganhar 5%? Então, normalmente, num título indexado, você tem também uma parte pré-fixada. E a gente mostra tudo isso acontecendo na prática nos títulos do Tesouro. Se a gente vem aqui no Tesouro Direto, ó, você tem títulos pré-fixados, por exemplo, pré-fixado 2026, rentabilidade ao ano 10,51%, tá? Investimento mínimo, data de vencimento. Tá? Depois você tem pós-fixados,
tá? Exatamente como eu falei. Tesouro Selic, por exemplo, né? Você tem a taxa Selic ali de referência e tem mais uma partezinha pré-fixada aqui também para te incentivar mais a investir, tá? Depois você tem indexados. Aqui no caso, o Tesouro sempre tem indexado ao IPCA. Tá? Uma curiosidade eu vou te falar, não sai desse vídeo ainda, tá? Eu vou te mostrar uma curiosidade, talvez você não saiba, mas existe. Ó, no Tesouro não é só indexado ao IPCA, já existem outros títulos, tá? E se você pega aqui indexado ao IPCA, como eu falei, um IPCA de 5%, tá? Você põe mais uma taxa aqui, ó, pré-fixada para incentivar mais a pessoa a investir aqui, tá? Agora, quando você vem aqui no Tesouro, você consegue acessar a outra tabelinha. Vamos colocar em tabelas, vamos ver aqui em resgatar. Se você vier aqui em resgatar, você vai ver um título amarelo. Olha aqui, Tesouro IGPM. Sabia que já existiu no Tesouro Direto a possibilidade de você comprar um título indexado ao IGPM? Qual a vantagem de Matos? É diversificação, porque o IGPM está muito relacionado ao dólar, mas muito mesmo, porque ele é composto de 3 índices, eu não vou lembrar de cabeça agora, tem o IPA, IPC, um negócio assim, mas ele tem um peso muito grande de dólar, tá? De exportadores, tá? Então, assim sendo, quando o dólar sobe, o IGPM explode. E ano passado a gente teve IGPM batendo 20%. Tá? Agora a gente tem o contrário, IGPM já chegando aí a deflação, tá? Então, né, o Tesouro tirou isso aqui, era um componente muito volátil. Fazia até sentido você ter, para ter diversificação e tal. Mas não tem mais. Mas já existiu. E olha só, esse cara aqui seria IGPM mais 6, tá? Seria o justo para ele hoje. E ele já esteve, tá? Lá com 20% de IGPM mais 6, 7% aqui. Então, assim, quem tem esse título, segura ele. Dá para você ver pelos relatórios do Tesouro que esse título aqui mantém lá o seu volume de valor investido. Só que não tem como mais você comprar, tá? Não tem como você comprar. E é bem antigo mesmo quem comprou. E ele tá para vencer aqui em 2031. Quem ainda tem dele consegue vender sem problemas, mas pouquíssima gente tem. O volume é bem pequeno mesmo de saldo nesse título aqui, tá? Então é isso, a gente simplifica a renda fixa te mostrando aqui os títulos do Tesouro, que inclusive são títulos que não são tão simples, tá? Saiba que você pode perder investindo no Tesouro Direto. Se você comprar em momentos errados, tá? Mas como assim eu posso perder se é renda fixa? Pois é, renda fixa, mas só tem garantia de que você vai ter rentabilidade se você segura até o vencimento, tá? Então, entenda mais sobre o Tesouro antes de você simplesmente sair comprando, tá? Então, conta com a gente aí, conta também as possibilidades dos cursos que a gente tem. Clica na descrição que você pode conhecer mais. E um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.